através da página Facebook da Igreja Família Valorizo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem não me conhece, sou o pastor Ailson Silva, pastor auxiliar, tá certo? Pastor Adilson Santos. Manda graça e a paz para o pastor Adilson, a irmã Márcia, o irmão Santo, né, que é está na casa do seu irmão, né? Que Deus continue dando sabedoria e entendimento a cada um de vocês. Possamos a cada dia galgar o sonho de Deus aqui na terra e poder estar pronto para fazer a vontade do Senhor. Amém? Então vamos falar um pouco essa noite sobre qual o propósito da prosperidade bíblica. Qual o propósito da prosperidade financeira. Amém? Para a gente dividir bem. A gente sabemos que todo mundo que são prósperos, não é? Geralmente eles tocam em dinheiro, ou seja, mas prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é ter dinheiro, é ter alegria, ter bem-estar, é ter saúde, tudo isso. Mas eu quero falar hoje propriamente dito em dinheiro. Amém? Dinheiro é bom? Amém. Glória a Deus que tem crente que gosta, tem crente que tem medo de dinheiro. Então tenha medo do amor ao dinheiro, tá certo? Nunca do dinheiro. Então eu quero mostrar para você, começando com o top, Jesus Cristo. Abre a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 8. Aleluia. Quantos sabem que Jesus ele tinha um administrador do seu dinheiro? Amém. E olha que o camarada era ladrão. Amém. Passou mais de 3 anos com Jesus e Jesus não quebrou. Então mostra que de fato Jesus estava convencido de que ele tinha uma palavra que libertava. Amém? Investiu nele até no final. Ou seja, ele andou a vida inteira, Judas, imagina, andou a vida inteira com Jesus e depois ele se arrepende, né? Quando ele vai entregar as moedas. Sabia que ele recebeu 30 moedas? Era um preço de um escravo, 30 moedas, naquela época. Foi o preço que ele recebeu para entregar Jesus Cristo. Mas depois ele foi entregar as moedas e os sacerdotes disseram, a gente não pode pegar. Por quê? Porque essas moedas representam sangue inocente. Então, ele teve um remorso tão grande que a partir daquele momento ele se matou. Mas se ele refletisse, pensasse em quantas pessoas foram perdoadas por Jesus, não é? Ele seria beneficiado. Mas, segundo as profecias, tinha que acontecer, e na onisciência de Deus, alguém que estava entre eles ia acontecer isso mesmo, então não ter para onde correr. Amém? O Senhor não destinou ninguém para o inferno, mas nesse caso, dentro da onisciência, já estava escrito no Velho Testamento que alguém ia trair. E ele, na verdade, se deixou, o diabo encheu o seu coração, a sua mente. Mas olha o que diz aqui, ó, Lucas capítulo 8, e o versículo do 1 ao 3. Esse texto é interessante porque a gente ouve muitas pessoas falando, não é? Em igrejas que não tem, às vezes, muito ensinamento, as pessoas dizendo, não, mas Jesus, ele era filho de Deus. Ou seja, e quando ele era criança, tinha um adulto dentro da cabeça dele. Era por isso que ele era muito inteligente. A Bíblia não diz isso, tá certo? A Bíblia diz que Jesus ele foi uma criança como qualquer outra no aspecto de crescimento. Amém? Lucas capítulo 2, 46, ele sentou, ouvia, perguntava. No versículo 52 diz que Jesus crescia. Se ele crescia, porque ele não era crescido. Diz que ele crescia em sabedoria, crescia em tamanho e em favor, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Quem entende? Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diante, diz que ele se tornou autor da salvação porque ele aprendeu, ou seja, porque por meio daquilo que ele passava, ele colocava a palavra em prática, se manifestava na vida dele e ele foi aperfeiçoado. E por isso ele se tornou o autor. Amém? E é isso que deve acontecer nas nossas vidas. Devemos crescer, nós estamos sentados, precisamos ouvir e às vezes quando não entender, perguntar. Isso vai nos levar ao crescimento, tá certo? Quando se tem desejo de fazer a coisa certa. Capítulo 8, versículo 1 de Lucas diz, depois destas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de quem? E os 12 o acompanhavam. Então perceba que Jesus, ele tinha um ministério itinerante, tá certo? Tinha uma turma muito grande acompanhando ele, e você sabe que alimentava aqueles discípulos e Jesus, e até a mulher de alguns discípulos que era casado, que alimentava eles não era oração, amém? Era dinheiro que comprava comida e ele se alimentava fisicamente. Quem entende?
A gente sabe que na trajetória, na história de Jesus, houve alguns milagres em questão de comida. Quem entende? Mas não era sempre assim. Quem sabe disso? Então não era sempre assim. Mas olha o que diz aqui. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de doenças, também iam com ele. Ou seja, com Jesus, não era só os discípulos, então era uma turma grande. Você imagina uma comitiva, né? Ou seja, um homem de Deus começa a fluir nos dons do Espírito, na palavra, uma mulher de Deus, já começa todo mundo querer ficar perto da pessoa, uns para tirar casquinha, amém? Ou seja, para ficar tirando foto, colocar no Face, né? Para ganhar crédito em algum canto, quem entende? Agora imagina Jesus, irmão, era assim de gente querendo estar perto dele, amém? E diz aqui que Maria Madalena era uma delas, da qual havia saído 7 demônios. Também Joana, mulher de Cusa, o administrador de Herodes, ou seja, um cara de alta posição, uma mulher rica, Susana e muitas outras, que os servia com os seus bens. Então, essas mulheres de alta posição, elas serviam porque elas tinham, amém, aquela condição com os seus bens. E a gente vê isso na igreja primitiva, que no início, né, o povo ia se convertendo, e diz que eles lançavam aos pés dos apóstolos, amém, pela uma revelação que Pedro tinha, e um momento que Pedro está pregando para eles, quando eles são batizados com o Espírito Santo, e eles não entenderam o que estava acontecendo, era só o povo judeu, de todas as nações, e a profecia de Joel diz que quando o Espírito descer sobre toda a carne, ia acontecer coisas extraordinárias, e o apóstolo Pedro pegou aquilo na íntegra, só que Pedro não entendia que não estavam todas as nações ali, só estava povo judeu, amém, e a profecia era para bater nos gentios, ou seja, a profecia de bênçãos, a profecia do falar em línguas, a profecia do povo, na verdade, não é? Ser cheio do Espírito Santo, como Joel falou, que os velhos teriam sonhos, os jovens iam profetizar e teriam visão. Ou seja, isso para aquele período seria uma loucura. Ou seja, a profecia de Joel e de outros textos do Velho Testamento, não é só Joel que profetiza sobre isso, era uma loucura dizer que toda a carne ia ter várias pessoas com a unção igual a de Sansão, várias pessoas com a unção igual a de Davi, várias pessoas com a unção de Moisés, várias pessoas, você já imaginou? No Velho Testamento, só quem tinha o Espírito sobre era reis, profeta e sacerdote. Agora você imagina nações com aquelas mesmas unção. Irmão, aconteceu algo extraordinário quando o Senhor estava fazendo, ou tinha dado a ordem para Moisés fazer o tabernáculo. O Senhor disse, olha, vai sair o Espírito um pouco de você e vai entrar em algumas pessoas, em alguns anciões, pessoas idosas. Ele disse que o Espírito saiu dele e eles começaram a profetizar, fazer coisas maravilhosas. Só por um período. Uma exceção dentro do Velho Testamento, que isso não ocorria. Amém? Só ocorria com reis, profetas e sacerdotes. Mas hoje nós temos o Espírito Santo dentro. Eles não tinham. Nós temos o Espírito conosco. Amém? Nós temos o Espírito sobre nós. Ou seja, mas nós precisamos entender, querido, que existe princípios naturais para que de fato possamos patrocinar o reino de Deus. Nós estamos vendo aqui um mestre, o Senhor, o qual ele é um foco para nossos dias atuais, não só para hoje, mas estou falando nos dias atuais, porque estamos vivendo nele, de coach, palestrante de empresas, pessoas pegando Jesus Cristo como exemplo. Estou falando de ímpios, eu estou falando de ateus que gostam de história, vê a história de Jesus, vê a história de 12 homens, cultura diferente, nível intelectual diferente, nível financeiro diferente, e consegue unir eles com um só propósito. Amém? Amém. Aleluia. É interessante que a igreja de Atos, no capítulo 6, a gente percebe que a igreja estava crescendo e os discípulos estavam perdendo a proporção de fazer a distribuição diária. Ou seja, e havia murmuração. E a gente sabe que nem sempre que há murmuração é os líderes que estão certos. Possa ser que o crescimento é tão grande que às vezes os líderes não vê coisas que precisam ser sanadas.
E foi isso que estava acontecendo na igreja de Atos dos Apóstolos. A ponto os discípulos dizer, é bom que a gente escolha outras pessoas, ou seja, que vocês escolham homens que tenham reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, para que possa administrar o quê? O que era lançado aos pés dos apóstolos. Ou seja, para administrar o dinheiro e as comidas que vinha, tinha que ser cheio de sabedoria, tinha que ter reputação, não era qualquer pessoa, e cheio do Espírito Santo para não ser movido pelo natural. Amém? O Espírito Santo dentro da gente é para que a gente ande no amor. Romanos 5,5 foi derramado no nosso coração. O Espírito sobre nós para que a gente ande no poder. O Espírito conosco é para nos assistir em nossas deficiências, dificuldades, para que Ele possa nos ajudar, ou seja, no sentido de amigo. Amém? Esse microfone, ele está comigo, ele não está dentro de mim, nem está sobre mim, ele está comigo, me auxiliando. Então, nós temos o Espírito Santo hoje, dessas três formas, não é? Aquele que é batizado no Espírito Santo tem sobre, nós temos o Espírito Santo dentro e conosco em todo o tempo. Posso ir amém? Então nós podemos perceber que Jesus, ele não recusava. Ele poderia dizer, eu sou filho de Deus, eu não preciso que vocês possam investir na minha vida, patrocinar meu reino. Não, meu pai que vai patrocinar. Mas quantos sabem que Deus usa pessoas para patrocinar o que Ele quer? Irmão, você sabe que lá em Jó 42, do 10 em diante, diz que Deus mudou a sorte de Jó. Quantos sabem que Jó era rico? E ele perde tudo. Agora eu pergunto para vocês, como foi que Deus mudou a sorte de Jó? Sabe como foi? Foi usando os irmãos de Jó, os amigos de Jó, pessoas que estavam distantes, para voltar para perto de Jó e começar a semear na vida dele. Quem entende? Deus não foi lá do céu e Ele derramou, abriu o céu e mandou dinheiro, condições, joia. Não. Ele usou pessoas. Amém? Quando você vê uma pessoa precisando de algo, Deus está dizendo para você, você quer ter semente, então semeie nessa pessoa. Nunca quando vem a necessidade de alguém, é para deixar você mais pobre. É para que você cresça. Amém? Você chega num canto e uma pessoa necessitada, e você tem condição. Quando você não tem condição, pelo menos tem um desejo, que muitas das vezes a semente vai chegar na tua mão, como já aconteceu comigo. Eu não tenho dinheiro, mas tenho o desejo, a semente chega na minha mão, e eu sabia que não era para mim. Já contei aqui uma vez, né? A irmã Liquinha fez aqui, num culto que ela estava ministrando, e ela deu umas cartinhas a algumas pessoas, algumas sementes, e ela me deu uma também. Eu digo, eita, que beleza. Quando eu queria abrir, mas quando eu peguei, eu disse, não é para você, é para outra pessoa. Eu digo, mas é uma coisa bonita, né? Eu digo, foi, tá bom. Aí peguei e dei a outra pessoa. Mas veja, é assim que Deus faz. Amém? Outra vez eu queria comprar um presente para o pastor, estava sem o dinheiro. Aí passou um irmão no carro, e depois o irmão volta e diz, rapaz, ia passando, o senhor colocou no meu coração de dar um dinheiro. Na hora o senhor disse, é para comprar aquele presente que você estava me pedindo. Aqui várias vezes aconteceu isso. Não foi uma vez só não, várias vezes. Eu queria ofertar tanto e eu não tenho. Eu digo, Senhor, eu queria ofertar mais do que eu vou ofertar. Mas eu não tenho. Eu tenho, mas o que eu tenho aqui já tem um compromisso. E a oferta tem que ser segundo o coração, não por estar constrangido. E Deus, na hora, aconteceu isso. A Landes, aconteceu com outro menino que serve aqui. Na hora que eu ia descendo, me entregar o dinheiro. Que eu queria, que estava na minha mente, que eu queria fazer. Quem entende? Então não tem aquela desculpa, é porque eu não posso, é quando eu puder, quando Deus fizer, eu vou fazer. Sabe quando Deus vai fazer? Nunca. Porque Deus só dá semente a quem semeia. Então comece com a semente que você tem. Não tenha vergonha dela. Queira ser um patrocinador do reino de Deus. Eu quero patrocinar a rádio. E você quer patrocinar o quê? Amém? Pessoas patrocinaram, irmão, essas cadeiras aqui. Eu me lembro o caso do irmão Naldo, do diácono Naldo. Ele não falou, não acredito que, acho que nem ministrando, falou aqui, na época que quantas cadeiras tinha doado. Quantas cadeiras foi, Naldo? Quantas? 20 cadeiras. 20 cadeiras, irmão. Ele patrocinou. As tuas condições na época? Nenhuma. Irmão, 20 cadeiras dessa não é R$2 não. É muito dinheiro. Mas ele estava morando em casa de aluguel. O negócio estava apertando, a crise assolando. Mas pergunta a ele o que tem acontecido na vida dele. Amém? Destravou a mente dele. Ou seja, ele não fez isso pelo impulso natural, não. Foi pela direção, pela uma palavra que ele pegou. Amém? É isso que a gente precisa entender. Não é porque ele fez que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque, de fato, eu estou crescendo em fé.
Estou ouvindo a palavra a respeito desse assunto e, de fato, tomou uma decisão e vai acontecer coisas extraordinárias nas nossas vidas. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18. Vamos perceber que o apóstolo Paulo aqui, ele mostra a sua gratidão com os filipenses. E é um texto que é muito lido na igreja, né? O Senhor suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. E o pessoal, quando ouve essa oração, diz: rapaz, essa oração é para mim. Se você estiver dentro desse contexto, é para você. Se não for, então, infelizmente, não é para você. Amém? Ou seja, não adianta exercer fé sem você plantar uma semente. Diga assim: não adianta exercer fé sem plantar semente. Não adianta você chegar lá no quintal da sua casa e dizer assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu vou ter uma grande colheita de feijão e de milho, sem você ter lançado nenhuma semente, nem regado ela, nem plantado ela. Irmão, não tem condição. Amém? Não, irmão, porque vai ser sobrenatural. Irmão, o sobrenatural, ele não é desligado do natural também, não. Quem entende? Porque o sobrenatural de Deus é fazer as coisas acontecer mais rápido. É o Senhor, na verdade, fazer coisas que deveriam acontecer em 1, 2, 3 anos, fazer aquilo em meses, como aconteceu com Obed-Edom. E diz que depois daquilo, Obed-Edom não deixou de servir mais ao Senhor. Ele estava servindo no templo em todo o tempo, porque ele sabia, irmão, que estar perto da presença levava, e a consideração da presença, levava uma pessoa a cada dia, ela crescer em todas as áreas. Amém? E isso aconteceu na casa de Obed-Edom e chegou aos ouvidos de Davi. Davi disse: é o quê? Vamos buscar a presença para o meio do povo. A intenção de Davi era a melhor possível, era uma tipificação da graça, porque Davi queria trazer a presença, a arca, para o meio do povo. Sempre foi a vontade de Deus estar no meio do povo, porque Deus ama o povo. Amém? Nesse texto aqui, é um texto muito lido, é o versículo 19 do capítulo 4, que diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Ou seja, Deus vai suprir a nossa necessidade, não é segundo as suas pobrezas, não, é as suas. O que Paulo estava dizendo? Deus é bem pobrezinho. Segundo algum dinheirinho que ele tem lá, alguma coisinha que ele tem lá, ele vai te enriquecer. Então, o que Paulo estava dizendo? Rapaz, não tem limite para quem realmente é generoso. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Agora, vamos para o contexto disso. Aqui no capítulo 4 do versículo 10, a gratidão de Paulo pelos filipenses. E diga assim, ó, eu vou ler aqui e vocês vão meditando, tá certo? A gente tem muitas coisas para ler ainda e eu creio que vai dar tempo. Preste bem atenção. Alegro-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Ou seja, renovado, que cuidado? De poder semear na vida de Paulo. Amém? De patrocinar o ministério apostólico dele. É isso que ele está falando. Do qual, na verdade, estavas lembrados, no caso eles, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, eles estavam lembrados, mas faltava oportunidade porque Paulo andava muito. Quem entende? Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois Paulo está falando isso porque ele manda um irmão lá, tá certo? Epafrodito. Ele manda ele lá para pegar essa bênção, né, financeira, para poder investir no ministério dele. Versículo 11. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em toda a circunstância em que me encontro. Diga assim, Paulo, ele já tinha aprendido estar satisfeito em toda situação. O que ele está falando? Eu sou uma pessoa já madura nessa área. Amém? Aí ele diz, sem passar necessidade. Diga assim, passar não é viver. Quem entende? Então ele estava dizendo que vivia assim, estava dizendo que passava por isso, porque Jesus disse que no mundo passaria, mas quando Jesus fala com apóstolos. Quem tem um ministério itinerante, não está falando que tem residência fixa, que tem, vamos dizer assim, uma cidade fixa, que tem parentela, que tem amigo. Isso não deve acontecer no seio da igreja. Pelo contrário, Paulo ele diz que ele, como apóstolo, sofria para que a igreja não sofresse. Ele só passa privação para que vocês não passem. Se você ler as cartas de Paulo, você sabe o que eu estou dizendo. Continuando,
sem passar necessidade e sem também ter muito. Diga assim, Paulo não tinha problema com dinheiro e com finanças. Deixa eu dizer outra coisa para vocês, irmão. O que mais derrubou o homem de Deus não foi dinheiro, foi mulher. Dinheiro não muda ninguém, só vai potencializar quem a pessoa sempre foi. Aí ele diz, sem passar necessidade, sem também ter muito. Tenho experiência dentro de qualquer situação ou circunstância, em todas as coisas, ou seja, tendo ou não tendo, na fartura como na fome, tenho muito enfrentado escassez. E por todas as coisas naquele que ele estava falando dentro do seu ministério. Quem entende? Porque tinha um ministério itinerante. Quem tem dinheiro, sabe o que eu estou dizendo? Vai chegar em alguns países, ou seja, em algumas cidades que não vai ter condição de poder dar um conforto que o dinheiro dele, não é? Ou seja, que está na posse da mão dele. Amém? Porque aquele país, aquela cidade não tem, vamos dizer assim, tantos hotéis bons, local bom. Então era o que acontecia com Paulo. Mas ele continua aqui falando, por todas as coisas, aquele que me fortalece, ou seja, mesmo passando privação, escassez por causa do meu ministério, eu entendo. Todavia, fizeste bem em participar das minhas aflições. Paulo falando aos filipenses. Sabeis, ó filipenses, que no começo do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e receber, mas somente vocês. Ou seja, quando Paulo foi para a Macedônia, partiu, quem ficou patrocinando Paulo, quem foi? Os filipenses. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas 2 vezes. Não que eu procure doação, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo até em excesso. Tenho amplo suprimento. Depois que recebi de Epafrodito, que foi o mensageiro, amém, de Paulo para ir à igreja de Filipos, o que enviaste como aroma suave, como sacrifício aceitável, agradável a, diga assim, Paulo recebeu amplo suprimento dos filipenses. Aí ele disse, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Diga amém. Amém. Então, qual o contexto que é tão citado esse aqui? É no contexto de pessoas que, na verdade, estavam prontos, né, para poder patrocinar o ministério daquele homem que hoje tem tocado tanto no mundo. Amém? Ou seja, não foi um apóstolo ocular com Jesus, mas escreveu uma parte do Novo Testamento. Abra a tua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. Qual é o propósito de podermos ter finanças, ter dinheiro? Diga assim, patrocinar o reino de Deus. O pastor Deus tem falado, Deus vai levantar diversos empresários. Esse é o propósito. Se tiver no teu coração, isso vai acontecer. Amém? Mas para isso tem que arrumar a casa. Diga assim, arrumar a casa. Ou seja, você tem que sentar e ouvir pessoas que são peritas nesse assunto, economistas. Não, mas a minha prosperidade vem de Deus. Eu sei que vem de Deus, mas você precisa aprender a administrar. Posso ir amém? Porque se a gente não aprende a administrar, irmão, o mundo não sabe o que é isso não. Você vai dizer, não é porque é de Deus, vai ter que fazer negócio comigo de todo jeito, porque o Senhor vai operar a meu favor. Eu sei que Deus opera, sabe, existem exceções assim, eu acredito nisso, mas é exceções, não é a regra. Amém? Olha o que ele diz aqui, ó, capítulo 3, versículo 17. Mas vós, amados, lembraos do que foi previsto pelos apóstolos. Eu estava em Judas, ó. Eu digo, oxi, cadê? É 1 João, capítulo 3, versículo 17. Agora, quem pois tiver bens do mundo, ele está falando aqui de crente. Quem tiver condição financeira, quem tiver dinheiro, quem for rico, é isso que ele está falando. Quem entendeu? E vendo seu irmão em necessidade e fechar-lhe o coração ou a mente,
como o amor de Deus pode permanecer. Ele não está dizendo que não está. Ele está dizendo como é que pode permanecer numa pessoa assim. De um cara que diz ser crente, de uma mulher que diz ser crente, tem condição financeira e vê uma pessoa necessitada e fechar a sua mente. Como é que o Espírito Santo pode permanecer numa pessoa dessa? Quem entende? Ele está falando bem deste mundo, não é bens lá do céu não, é bens da terra. Amém? Eu sei que muitas pessoas até usam, irmão, e está aqui em João também, ele falando sobre isso, que não devemos colocar nosso coração nas coisas que vai ficar no mundo. Ele está falando de idolatria, de avareza. Ele está falando que a gente não deveria ter as coisas melhores desse mundo. Quem entende? Olha o que ele diz. Aí ele diz: 18, filhinhos, tem algum filho de Deus aqui? Não amemos de palavras, nem de boca, mas em ações e nisto conheceremos que somos da verdade e vamos tranquilizar o nosso coração diante de quem? Diante de Deus, porque nós estamos fazendo o que Ele quer, patrocinar o reino de Deus. A Bíblia diz que quando a gente visita quem está preso, estão visitando Jesus. Quando você dá comida a uma pessoa que está com fome, está dando de comida a Jesus. Foi Ele que falou sobre isso. Quando você veste uma pessoa, você está vestindo a quem? Se fosse você, não perdia tempo de vestir seu irmão, de alimentar a seu irmão, amém? De cobrir o seu irmão. Quantas pessoas às vezes olham para a situação do irmão e dizem: rapaz, o irmão só vai com aquela calça, só vai com aquele sapato. E será que Deus não está falando com você para você poder semear na vida dele não? Quem entende? Deus fala. Ou seja, nós precisamos entender, irmão, que para um ano diferente temos que fazer coisa diferente. Quantos aqui esperam grandes colheitas esse ano? Agora, para isso nós temos que fazer coisas, princípios, temos que ter grandes semeaduras. Posso ir amém? E vai acontecer, eu tenho certeza disso, irmão. Aleluia. Deus falou comigo no começo do ano, de forma poderosa dentro de mim. E depois o Senhor usa, o diácono Valmir vai lá e fala para mim. Eu digo: eita, Deus é bom demais. Amém? Porque é dessa forma. Deus não deixa ninguém ser confundido. Então, veja o propósito de ter. Aqui o apóstolo estava falando que era de fato poder assistir o corpo de Cristo, ou aqueles que não fossem o corpo, mas que pudessem ser ganho pelo corpo de Cristo, porque o povo do mundo, irmão, eles são mais guiados pelo natural do que pelo espiritual. Você sabe que as coisas naturais é uma isca para o povo do mundo. Dá um relógio a uma pessoa do mundo, ela vai ficar bestalhada. Dá uma roupa boa, ele vai pensar que você está querendo um carro dele emprestado, alguma coisa, em troca. É assim, porque no mundo ninguém faz nada de graça não, irmão. Posso ir amém? A coisa mais fácil que tem a gente conquistar é a gente, na verdade, ganhar a atenção da pessoa do mundo. Faz alguma coisa por ele, no natural, para você ver. Amém? Ele não está ligado no espiritual, no Espírito Santo, de que você vai arrebatar a igreja, essas coisas. Não, isso é depois. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio, e o apóstolo Paulo diz que se fez de tolo para ganhar os tolos. Como é que ele se fez? Chegava a posições na mão dele, ou seja, condições, e ele poderia, na verdade, investir de diversas formas. Mas abra a tua Bíblia, vamos ver outro texto. Tiago capítulo 2. Não adianta você dizer: eu tenho fé, mas você não tem obra. Obra não salva, mas obra acompanha quem é salvo. Amém? A sua fé, sem você ter a atitude de poder patrocinar o reino de Deus, a sua fé é morta. Deus vai colocar um desejo tão ardente no coração de pessoas aqui, para patrocinar o reino de Deus. Quando eu falo o reino de Deus, não é só a igreja não, o local não, estou falando o corpo de Cristo. Tão ardente no seu coração, que vai cair chuva sem medida sobre a tua vida. Amém? Você vai ver o que vai acontecer. Marca o dia de hoje. Aleluia. Olha o que diz aqui, capítulo 2, versículo 14 de Tiago. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver ações ou obra? Essa fé poderá salvá-lo? E aqui ele vai agora, dar um exemplo. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e alguns de vocês lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhe derdes
as coisas necessárias para o corpo. Que vantagem há nisso? Vou orar por você, Deus vai abrir as portas, né? Vá em paz, ore, se consagre mais ao Senhor. E Deus está falando, eu enviei porque eu quero que Ele seja suprido e quero que você tenha mais semente. Muitas das vezes vai chegar pessoas para nós e a gente não vamos ter condição, mas vamos conhecer pessoas que têm condição e a gente vai poder dizer assim, rapaz, se você puder fazer, você faça. A gente sabendo que a pessoa tem. E se a pessoa fizer, ela vai ter mais semeadura ainda, ou seja, vai ter mais colheita ainda, melhor dizendo. Quem entende? Ou seja, na igreja, a gente precisa ter muito cuidado, porque senão, né, teve uma época que começou a dar a cesta, estava vindo um monte de gente só para pegar a cesta. Vinha no final do culto, pegava a cesta aí, ó, né, pegava no beco. Aconteceu com Jesus da mesma forma. Muitas pessoas seguiam Jesus por causa da comida. Quando Jesus multiplica os pães, a comida, e começaram a seguir Jesus pensando que ia acontecer sempre assim. Jesus disse, não, não é assim não. Vocês pensam que vai ser sempre assim multiplicando? Vocês estão atrás de mim, não é por causa da palavra, é por causa da comida. Então vai chegar um monte de gente assim, como já chegou várias vezes, mas a gente vai treinar pessoas que faz parte, né? Ou seja, responsável pelas finanças da igreja, para que quando vir para a gente, ele logo vem para o pastor, pensando que o dedo está com o pastor. Irmão, se eu for ofertar, for abençoar as pessoas que vêm atrás de mim, para mim dar dinheiro a ela, ou comprar alguma coisa, eu vou ter que pedir para mim. Quem entende? Então a gente vai ter que treinar pessoas dentro da igreja, líderes, e vai dizer, não, a gente vai dizer, conhece com fulano? O que ele disser está feito. O que ele fizer está feito. Por quê? Porque até para fazer obra social, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, sabedoria e tem que ter reputação. Porque se você for guiado, irmão, por choro, você vai ficar sem nada. Quem entende? Porque o que mais tem é gente chorando. Mas nem sempre quem está chorando quer mudança. Nem sempre quem está chorando quer ele quer uma enxada para capinar. Nem sempre quer fazer uma faxina. Não é? Você não quer? Então, peraí que eu vou pegar uma enxada para tu capinar aqui meu terreiro. Quando eu terminar eu te dou um trocado bom. Quer? Quer não. Então, meu irmão, então, infelizmente no momento não dá não. Quem entende? Eu sei que muitas vezes nós vamos fazer isso, mesmo sem a pessoa merecer, mesmo sem a pessoa, mas guiado. Quem entende? Glória a Deus. Então estamos vendo que a fé sem atitude, só de palavras, mais uma vez Tiago confirma que essa fé é inoperante. 2 Coríntios capítulo 9. Outra igreja que Paulo aqui não queria receber deles dinheiro, a igreja de Corinto. Por quê? Porque alguns apóstolos levantou na igreja de Coríntios e estavam ganhando dinheiro e dizendo que Paulo só passava lá para pegar dinheiro. Aí Paulo disse, olha, só por causa disso eu não quero essa glória, ninguém tira de mim, esse orgulho. Eu não quero de vocês não. Mas no quesito de ficar patrocinando o reino de Deus, Paulo queria porque eles mesmos tinham prometido. E ele vai dizer aqui. Amém? Capítulo 9. Vamos ver isso aqui. Paulo lembrando aos Coríntios da promessa deles. 2 Coríntios capítulo 9, do 1 ao 15. Agora, quanto à assistência em favor dos santos, não era dele, não há necessidade de que vos escreva. Por que não há necessidade? Porque ele já sabia, eles tinham prometido já a Paulo. Pois estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho de vós, diante dos macedônios, onde Paulo estava, dizendo aos macedônios que Acaia está pronta, ou seja, o povo de Corinto, para contribuir desde o ano passado. E o vosso empenho tem motivado muitos outros. Ou seja, quando a gente se propõe patrocinar o reino de Deus, vamos motivar muitos outros. Amém? Mas estou enviando esses irmãos, Paulo enviou para Corinto, a fim de que o nosso orgulho por vocês, nesse assunto, por quê? Porque tem outros assuntos que Paulo não elogiava eles, não aceitava. Aí ele diz, não se torne vão, que era de finanças, nesse assunto, para que estejais preparados, como já dizia. E assim, se alguns da Macedônia forem comigo, vos acharem despreparado, não sejamos envergonhados em nossa confiança. Isso sem falar de vocês. Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometido, para que esteja pronto
como contribuição e não com extorsão, ou seja, não com avareza, que vocês cumpram a palavra de vocês. Amém? Então Paulo envia irmãos lá para dizer a ele que ia com os macedônios, para que ele não fosse envergonhado, nem eles mesmos. Quem entende? Veja a maturidade de Paulo. Aí ele diz: mas digo isto, que pouco semeia, pouco também. Quem semeia com generosidade também vai colher de forma o quê? Generosa. Ou seja, Paulo está falando tudo isso dentro daquilo que ele tinha se prontificado a fazer. Quem entende? Cada um contribua de acordo com o que decidiu aonde? No coração. Ou seja, não é o que decidiu propriamente dito no coração, é na mente, porque o coração está pronto, o espírito está pronto. Quem entende? E a gente precisa entender se de fato é o espírito que está nos guiando para fazer, se foi no caso que a gente não prometeu, mas veio uma continha na nossa mente, houve uma paz, então libera. Quem entende? Aí ele diz: cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, pois Deus ama quem contribui com. Ou seja, no natural, a pessoa que vai receber, ela recebe independentemente se está com raiva, está constrangido ou não, mas Deus não recebe. O que ele está dizendo é que Deus não pode multiplicar. Esse não receber é isso, porque Deus não recebe nada. Amém? O que ele vê é a honra a ele, é cumprir, é o amor a ele, os princípios que ele estabelece. É Deus que é poderoso para fazer em toda graça transbordar. Irmão, é Deus que faz acontecer, transbordar toda a graça. Sabe o que é transbordar toda a graça? É muita coisa, irmão. Amém? A graça de Deus é coisa extraordinária. É Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, para transbordeis em toda boa, conforme está escrito: distribuiu, deu aos pobres a sua justiça e permanece para aquele que dá semente ao que semeia e pão para a cor, também suprirá, multiplicará a vossa semear, aumentará o fruto da vossa o quê? Ou seja, você vai ter grandes galardão, é isso que ele está dizendo. Quando você é obediente, quando você é generoso, quando você tem dinheiro, você pode patrocinar e você tem galardão no céu. Amém? É isso que ele está dizendo. Aí ele disse: em tudo sereis enriquecidos para serem sempre generosos, e que por nosso intermédio produz ação de graça a quem? A Deus. Diga amém. Amém. Aleluia. Com quem Paulo estava falando isso? Estava falando com o povo que estava disposto a contribuir. Então, para que serve dinheiro na mão de crente? Diga assim: para patrocinar o reino. Amém. Aleluia. Será que Deus quer que seja só uma porção, que tenha dinheiro, outros não? Não, irmão. Segundo os economistas, uma pessoa que ela tem uma vida organizada, ela passa 4 anos para ter uma vida estável, dentro do seu nível. E eu sou prova disso, porque um dia desse eu não tinha uma casa para morar, um pau para dar no gato, mas dentro de 4 anos eu consegui 200 mil reais, que é o valor hoje do meu primeiro andar e as coisinhas que eu tenho. E daquela época para cá, mais de 10 anos eu não investi mais, por questão de ministério, por questão de estar se envolvendo com a igreja, coisa e tal, eu não pude mais avançar nessa área. É por isso que eu falo tanto para a igreja: se eu estivesse no banco, se eu não tivesse chamado ministerial, ou ia crescer na área financeira com força, apesar que Deus está usando um monte de pessoas dizendo que eu vou enriquecer, financeiramente falando. Já somos ricos, mas eu estou falando em manifestar a riqueza. Amém? Se Deus quer assim, amém. Agora, se eu estivesse aí no banco como vocês, irmão, eu ia buscar ao Senhor, se consagrar ao Senhor, e eu ia descobrir os tesouros dessa terra, para patrocinar o reino de Deus. Se você estiver disponível, vai lhe pegar essa unção. Amém? Aleluia. Esse é um ano de destravamento para a vida de muitas pessoas, irmão. E nós precisamos orar e dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa, medita, ou seja, sonda meu coração. Ele vai sondar e vai chegar à resposta. Tá certo? Abre a tua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 6. Irmão, a maior confusão quando se fala em dinheiro na igreja, infelizmente a religião, e isso entrou dentro da igreja evangélica, de que fica inibindo os crentes ter dinheiro. E a gente não temos uma igreja no Brasil, as igrejas tudo ricas, que a gente pode chegar aí e exortar. Por quê? Porque não tem. Até é injusto chegar uma pessoa para uma igreja que não tem tantas finanças,
o povo tudo salariado, não está crescendo muito, não passa daquilo, e exortar sobre dinheiro. Como é que a pessoa vai ter medo de dinheiro, se nem dinheiro tem na mão? Me diga. Quem entende? Então, nós temos que ensinar sobre esse assunto para a gente não ter medo. Amém? O perigoso é a gente ter o amor ao dinheiro. Não só o dinheiro, mas seja colocar. Quando eles amam o dinheiro, está falando em idolatria, avareza. Quem entende? Não é gostar de dinheiro, porque todo mundo gosta de dinheiro, porque dinheiro é bênção, até Deus gosta. Quem entende? Então nós precisamos entender o que a palavra diz para que a gente, na verdade, não fique fechado no que Deus quer fazer nas nossas vidas. Esse outro texto vai falar a mesma coisa que a gente viu em Filipenses, em Coríntios, e a mesma coisa Paulo vai falar aqui para Timóteo, falando com um crente que era rico financeiramente. Para a gente não ficar com aquela coisa, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, e não sai de um cavalo magro. Não, você é ignorante. Você, na verdade, está cego sem entendimento. E eu fui um desses, muitos anos da minha vida, irmão. Muitos anos. Já ensinei muito sobre prosperidade bíblica. E eu não era próximo, perguntava assim, por que eu não sou próximo, por que eu não sou próximo. E depois que eu fui entender que existia princípios para isso. Porque tem muitas pessoas aí que não acreditam nem em Deus. Sabia disso? Os ateus. A maioria dos ateus são todos ricos. E por que eles prosperam tanto? Porque eles cumprem princípio. Amém? Não é só ofertar e dizimar. Isso é um princípio de Deus? É. Mas não é só isso. Quem entende? Você tem que ser trabalhador, tem que saber administrar o dinheiro que chega na sua mão. A maioria dos milionários do Brasil que ganham na loto, eles ficaram miseráveis. Por quê? Não ficaram nem pobres mais, ficaram miseráveis. Porque não souberam administrar o dinheiro e ainda ficaram devendo. Então a questão não é só ter, a questão é saber manter, amém? E a cada dia Deus está envolvido para multiplicar aquilo. Porque se Deus estiver envolvido, irmão, é impossível não multiplicar. Amém? E você, na verdade, a cada dia pedir orientação a Deus para poder falar com os seus devedores. Olha o que diz aqui, ó. Esse texto é interessante, porque aqui no capítulo 6 ele fala para 3 tipos de pessoas, eu já falei aqui, mas vou repetir, para quem está nos assistindo. Aqui ele está falando com um crente que é preguiçoso. Capítulo 6, verso 1. Que esse crente que é preguiçoso não vai crescer financeiramente. Esse crente que é preguiçoso, ele está desonrando o nome do Senhor. E ele está dizendo, se você trabalha para uma pessoa que não é crente, você deve, na verdade, servir a ele como está servindo a Deus, para que você sirva de colírio para ele, e ele venha ver a luz de Cristo em você. E se você está servindo uma pessoa que é crente, deve servir de forma melhor ainda, porque ele é um patrocinador do meu reino. É isso que ele está dizendo aqui. Aí depois ele fala para pessoas que botavam em igreja porque sabia que a palavra é fonte de lucro. E a palavra é fonte de lucro. Ele deixa muito claro isso. Mas não pensando no nosso umbigo. Amém? Aí ele mostra que, na verdade, esse dinheiro não deveria ser para a pessoa, deveria ser para o corpo de Cristo. Quem entende? Aí ele está falando desse tipo de pessoas também. E depois ele fala do avarento. Aí é onde ele diz que devemos ter cuidado no dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É dentro desse contexto que ele usa isso aí. Aí por isso quando diz, irmão, tenha cuidado no dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. E o camarada, quando vê a nota de 100, fica com medo danado. Ele, será que está endemoniado essa nota de 100? Agora tem a de 200, né? Eu peguei a de 200, eu pensei que era aquela que as pessoas colocam, né, na pipoca. Eu digo, será que é de pipoca? Achei tão pequenininho, tão bonitinho o dinheirinho, né? Mas eu acredito que esse ano, irmão, muitas notas dessas vai ficar no nosso bolso. Amém? Pelo um período só, porque a gente vai semear também. Vai vir para o nosso bolso, melhor dizendo. Amém? Aleluia! E diz aqui o texto, vamos ver Paulo falando com os ricos, capítulo 6, versículo 17. Ele diz, dá ordem aos ricos. Ou seja, Paulo não poderia dar a Timóteo uma orientação para ele dar uma ordem ao rico do mundo. Então ele estava falando ao rico que era cristão. Amém? Ele diz, olha, dá uma ordem aos ricos deste mundo, que não sejam orgulhosos, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas coloque a sua esperança na certeza em quem? Em Deus. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que às vezes, irmão, o dinheiro não é um socorro bem presente. Você pode ter dinheiro por todo canto, mas não tem cura. Amém? É isso que ele estava dizendo, nem seja orgulhoso, nem fique com o nariz empinado. Eu vi um irmão que era quebrado, não tinha um pau para dar no gato, já chega na igreja e começa a crescer financeiramente. E eu estava num lava-jato, eu estava sentado, ele não me viu.
ele tratou o rapaz que lava o carro lá com o nariz empinado. O camarada chegou lá, todo pousudo, não sei o que lá, aí eu estava lá no escuro, depois ele chegou, ele, não sei se ficou constrangido, nem a paz ele deu. Meu irmão, como é que o camarada faz um negócio desse? É para ter vergonha. Amém? E quanto mais a gente tiver, irmão, devemos ser humildes. Não é para que a gente levanta o nariz e fique dizendo, Deus está comigo. E não é com o irmão não que não tem. O irmão só não tem entendimento, porque você não investe na vida dele. Você não ama seu irmão não? Quem entende? Sem falar daqueles, né, que dizem, não, mas eu estou conformado, porque eu já tenho um pé de meia, já tenho uma casa, já tenho um carro. Ô avarento, Deus quer que você tenha mais para dar, quem não tem. Amém? Essa é a vontade dele, irmão. Essa coisa dizer assim, tá bom demais, tá bom para você, mas para Deus não tá. Tá bom para quem? Tem pessoas que estão ao nosso redor, irmão, sofrendo. Quantas vezes eu já chorei com pessoas na igreja, passando necessidade, e eu não pude ajudar financeiramente. Aí a gente pode dar uma palavra. Amém? Mas chorar mesmo. Por quê? Porque eu não aguento, mas estou por aqui com religião, com pessoas que na verdade só querem ver a nós o vosso rei nada. Glória a Deus, que o nosso ministério é um ministério de semente, de semeadura. Amém? E a gente vê isso muito na vida do pastor Adilson. É por isso que vai chegar muito no ministério, na vida deles e na nossa vida também, porque a unção que a gente admira é a unção que a gente vai obter. Quem entende, irmão? A gente sabe que a vida deles sempre for assim. Isso é maravilhoso demais, mas a gente não pode ser um conformado da vida. Amém? Aleluia. Aí ele diz, olha, ou dá uma ordem aos ricos deste mundo, que não seja orgulhoso, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas coloque em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para que dela desfrutamos. Que pratiquem o bem. Como é que vai praticar o bem? Com a sua riqueza, querido. E se enriqueça com boas obras também, não é só com riqueza natural não. E seja solitários, olha aí, ó. E seja o quê? Generosos. Com isso, sendo generosos, solitários, olha aí, ó. Você a cada dia fazendo boas obras, com isso vai acumular um bom tesouro para si mesmo. Diga assim, um bom tesouro no céu, com as finanças que chegam na minha mão. Então, pera aí, pastor. Quer dizer que eu posso acumular um grande tesouro no céu sendo rico aqui na terra? Então a coisa é boa. Misericórdia. Diga amém. Amém. Aleluia. Quem se lembra de Pedro? Pedro chega para Jesus depois que Jesus disse que seria difícil um rico entrar no reino dos céus. E Pedro disse, agora estamos atolados, porque tem alguns que é empresário no nosso meio, está seguindo a Jesus. E disse, e agora, quem vai ser salvo? E Jesus disse, rapaz, tudo é possível a Deus, até pegar um miserável desse, que é idólatra, a convencer, e muitos deles vão abrir mão do dinheiro para seguir o Senhor e amar o Senhor. Aí ele disse, e no nosso caso, que a gente abriu mão de tudo? Quando o Senhor disse para ele, para Pedro, ele disse, e no nosso caso, que abrimos mão de tudo? Da empresa, da família, para o ministério itinerante. Jesus disse para ele, eu te garanto, que 100 vezes mais no presente século, você vai ter 100 vezes mais. Aquele que deixou o irmão vai ter irmão, aquele que deixou a empresa vai ter empresa, aquele que deixou... Ele começou a mostrar, e ele estava falando com eles que tinham um ministério itinerante. Agora imagina aqueles que não têm um ministério itinerante. Me diga aí, quanto não devemos crescer? Quantos estão prontos para patrocinar o reino de Deus? Eles merecem um amém bem melhor, amém? Aleluia. Deus vai dar ideia, sabedoria, irmão, como a gente leu no início de tudo, amém? Para a gente adquirir riquezas, para justamente fazer aquilo que Ele de fato espera de cada um de nós. Então, a gente percebe aqui nesse texto, versículo 19, e com isso, você vai acumular um bom tesouro para si mesmo, um bom fundamento para o seu futuro. Quanto sabe que o nosso futuro não é aqui na terra? Amém. Mas tem um futuro em Cristo, para que possam alcançar a verdadeira o quê? Vida. Amém? Já no caso de Timóteo, tinha um chamado aqui, e ele já bota Timóteo para correr no chamado dele. Veja, cada um na sua raia, cada um na sua posição. Quem entende? Ou seja, Deus vai levantar empresários? Vai. Porque sabemos, irmão, que tem um dom também que vai ser diferente em algumas pessoas, que é o dom de contribuição. Tem pessoas que têm um dom de contribuição que elas enriquecem de uma forma extraordinária. Amém? Porque é um dom que Deus deu a ela. Mas isso não quer dizer que a igreja não vai ser amplamente suprida. Amém? Ou seja, prosperidade é não ter falta. Diga assim, prosperidade
é não ter falta, ter para dar. Amém? Então, qual o propósito de ter dinheiro em nossas mãos? É para que a gente possamos, irmão, patrocinar o reino de Deus. Se o teu desejo for esse, se a tua oração é essa, desarma as sombrinhas, porque a chuva vai cair. A chuva que encheu as vasilhas daquela viúva. Aleluia. Aleluia. O poder que pôde sustentar aquela viúva que Elias foi na casa dela, o filho dela, durante o período de escassez, necessidade, vai chegar nas nossas vidas. O favor de Deus vai chegar nas nossas vidas. Posso ir amém? Então não perde a oportunidade de poder semear na vida do teu irmão. Tá certo? Não perde a oportunidade de poder semear nas pessoas que estão ao teu redor quando você puder. Dentro do que você está podendo, está entendendo, mas não deixa de fazer, porque Deus vai te levar muito longe. Se for abençoado. Eu passei a semana inteira falando desse assunto na rádio, com princípios diferentes, em áreas diferentes, mas só sobre isso aqui. Eu vou me prontificar de pegar todos os versículos da Bíblia que falam sobre isso, não é? Sobre finanças e sobre aqueles textos que levam as pessoas a ter medo de ter o dinheiro. Amém? Como aqueles que dizem, não é? Que não devemos amar as coisas do mundo. Muitos entendem diferente. Muitos têm medo. Eu ouvi muito isso, eu era religioso, irmão. Quando dizia assim, rapaz, não deve amar as coisas do mundo, não. Eu pensava que eu não podia ter um carro, pensava que eu não podia ter uma moto. E tem assim de crente, pensando assim, ó. Então não posso ter não, porque se eu diz que eu não devo amar as coisas do mundo, porque tudo vai ficar. O texto para mim, que traz mais equilíbrio no espiritual e no natural, é Mateus 25, que mostra as 10 virgens. Todas as 10 eram noiva, mas não era casada. E diz que tinha 5 que tinha o seu óleo na candeia, na lâmpada. E tinha 5 que tinha óleo na candeia, mas diz que elas tinham uma vasilha de reserva. E foi as 5 que subiu. Foi as 5 que honrou o nome do Senhor enquanto estava aqui na terra. Quem entende? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquelas noivas, elas foram para o encontro do noivo. 5 foi sem óleo e 5 foi com óleo. Olha que interessante. Ou seja, aquelas 5 que foram com óleo, elas estavam em mente o quê? Se o mestre vir hoje, nós estamos prontas. Mas se ele vir daqui a uma semana, um mês, um ano, nós temos óleo suficiente. E Deus quer pegar muitos crentes com óleo. Ou seja, partindo da terra sem estar devendo a ninguém no seu amor. Ainda tendo para emprestar. Sendo cabeça e não sendo cauda. Quem entende? É esse que está lá no Velho Testamento, dizendo que a gente vai ser empresários. Vamos ter para dar. Amém? Então que você possa começar a empresariar você mesmo. Mas pastor, eu não tenho uma grande empresa. E a sua família? E você? Começa administrando, sente lá, né? Bota as coisas no seu devido lugar. Ore a respeito disso. E vocês vão ver Deus operando de forma gloriosa. Fica de pé. Acredito que não precisa a gente falar sobre dízimo e oferta. Depois de uma palavra dessa, você fica livre dentro do que você entendeu. Mas vamos fazer com consciência. Amém? Então vamos adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas. E é interessante, irmão, olha, o rei Saul, ele não era rei Saul não, era só um jovem obediente ao pai. Ele sai para ir buscar a jumenta do pai dele. Olha que interessante, Deus já tinha falado com um profeta para ungir ele a rei. Só que ele nem imaginava. E quando disseram a ele, disse, rapaz, a gente não vai encontrar a jumenta não. O moço, ou seja, um empregado, não é, do pai dele, disse, olha, Saul, a gente não vai encontrar a jumenta não, mas tem um homem de Deus, que se a gente for lá, ele vai dizer onde a jumenta está. Ele disse, mas rapaz, a gente não pode dar nome de Deus e não levar nada. Eles não tem alguma coisa aqui que a gente pode levar. Aí eles foram, não chegaram diante do nome de Deus sem nada. E quando chegou lá, o Senhor disse, pronto, pode ungir ele. É ele o rei. Você imagina, o cara sai atrás de uma jumenta e volta rei. Tem muitas pessoas que vão sair daqui, irmão, que eram ignorantes, feito um jumento. Mas vão sair daqui e vão sair como reis. Está lá em Eclesiastes, que muitos servos andando a cavalo e muitos príncipes andando a pé. Essa história vai mudar. Amém? Aqueles que são príncipes têm que andar a cavalo. Ou seja, quem deve andar de pé é o diabo e seus demônios. Em nome de Jesus Cristo. Sai do teu lugar, faz isso com alegria em nome de Jesus.
sua justiça, me deu novas vestes de louvor. Com seu sangue perdoou meus pecados, para que hoje eu fosse abençoado. Abençoado, oh, abençoado. Morreu na cruz, ressuscitou, nos fez mais que vencedor. Abençoado, oh, abençoado. Sou filho de Deus, herdeiro com Cristo, descendente de Abraão. Abençoado, 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 oh, abençoado. Morreu na cruz, ressuscitou, nos fez mais que vencedor. Abençoado, abençoado. Aleluia! Oh, glória! Amém? Vocês foram abençoados? Então, se Cristo voltar, vem embora, vamos crescer na graça. Culto de oração, se fosse você, não perdia, meu irmão. Tem sido falado, profetizado pelo pastor, presidente do ministério, que esses cultos vai ser um dos cultos mais, né, ou seja, mais frequentado pelos membros da igreja mesmo. Então não perde essa oportunidade, irmão, vem com a tua família. Amém? Para orar com eles. Porque chega um momento que ele diz assim: pega teu filho, a tua esposa aí, faz uma roda vocês mesmos. Às vezes não ora em casa, mas vai orar na igreja. Tem que ter um começo para tudo. Então vamos lá orar, todo mundo aqui. Não, mas é porque a gente não orou em casa. Não, mas vai começar agora. Quem entende? Então não perde amanhã, tá certo? Vem embora. Vai ser um culto glorioso em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês. Que crescem, diga amém. Deu aleluia. Amém. Glória a Deus. Até amanhã, se Cristo voltar. Vai em paz. Cristo se fez maldição, para que hoje eu fosse um abençoado. Me tirou do império das trevas e me levou para o reino da luz. Me cobriu com a sua justiça, me deu novas vestes de louvor. Com seu sangue pagou os meus pecados, para que hoje eu fosse abençoado. Abençoado.